Próxima segunda-feira, nós vamos abrir 20 vagas para o método Atleta da Mente 2.0. Então, se você não fez ainda a sua pré-matrícula e você deseja passar em medicina no próximo ano, você não teve um resultado satisfatório na prova do Enem e quer mudar em 2022, porque fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é insanidade. Portanto, agora é a oportunidade de você aprender como passar em medicina em 60 dias. Porque você precisa desse tempo para aprender a aprender. Através de uma metodologia passo a passo baseada na neurociência da aprendizagem. E além disso, você vai ter R$ 1.000 de desconto para você poder fazer a sua matrícula no método Atleta da Mente 2.0 na próxima segunda-feira. Então não perca essa oportunidade, faça agora a sua pré-matrícula. Então estamos dando início a mais uma mentoria aqui do MED 60 Dias, uma mentoria gratuita para orientar vocês aos primeiros passos para conseguir passar em medicina. Então, diariamente eu venho aqui para ajudar vocês da melhor forma possível para que vocês consigam passar em medicina, tá bom? Então hoje a gente vai conversar, vamos ver com quem que a gente vai conversar hoje. Vou tentar atender 2 pessoas hoje, tá, pessoal? Vou tentar, geralmente eu consigo conversar com 2 pessoas aqui na mentoria, tá? Depois eu tenho que voltar aqui estudar, né? Tava estudando hemograma, né? Memorizando aqui os valores de referência da anemia ferropriva e da anemia megaloblástica. Eu tenho prova, agora minha última prova terça-feira, né? Depois, se Deus quiser, eu vou estar de férias, né? Então vamos ver aqui. Quem que a gente vai chamar aqui? Tá, vou mandar aqui mensagem para a Alessandra. Vamos ver se ela aceita. Um semestre bem difícil, apesar de medicina. Tem Alessandra. Olá, boa noite. Tá conseguindo me ouvir? Sim, tô te ouvindo. Só vou tirar aqui os comentários para a gente poder conversar. Na verdade, eu tô escutando. Eu tô escutando o meu retorno. Eu falo, eu escuto. Tá, melhorou? Eu tô te escutando bem. O único problema é que quando eu falo, depois eu escuto. Eu tenho um retorno da minha voz. Se tu tiver um Tá, fone, eu estou te ouvindo. Vou colocar um fone, acho que fica melhor para a gente poder conversar. Tá. Acho que agora ficou melhor. Alessandra, é isso? Isso. Tá, agora ficou perfeito. Alessandra, fala para mim da onde que você está falando. Eu sou do Espírito Santo, de uma cidade chamada Baixo Guandu. Como é que é? Baixo Gandu? Baixo Guandu. Baixo Gandu. Perfeito. Espírito Santo, tá. Isso. Quantos anos tu tem, Alessandra? 21. 21 anos. E você deseja passar em medicina, é isso? Isso. Tem esse ano que eu tomei essa decisão de tentar medicina, né? Antes eu pensava que não seria possível porque sou de família de baixa renda, os meus pais são lavradores, né? Tem mais de 3 anos que eu não moro com eles, né? Porque eles moram na roça e eu moro aqui na cidade. Uhum. E aí eu Perfeito. tomei essa decisão. Por quê? Pode falar. Conta pra mim por que tu escolheu medicina. Então, hoje atualmente eu não trabalho no emprego quando eu tomei essa decisão. Eu trabalhei por mais de um ano na área da saúde, num consultório médico particular. Trabalhava, né, com vários médicos. Eu era secretária dele, marcação de consulta, essas coisas assim. E tinha alguns representantes que sempre vinham visitar, né, os médicos.
E ele sempre falava, e aí, quando vai começar a medicina? E eu falava assim, não, não é para mim, porque não tenho dinheiro para isso. Uhum, E aí teve um dia eu falei com a minha amiga que trabalhava com ela, né? Eu vou uhum, tentar medicina. Falei que eu ia tentar medicina e eu comprei um curso de redação, uhum, tem uns 2 meses antes do Enem. Me uhum. ajudou muito no Enem. Porém, eu não estudei as outras matérias. Eu até te perguntei no privado, no Instagram, se o seu método era voltado para as outras questões também, né? Ajudava em relação a estudar essas coisas assim. Porque hoje mesmo eu fui corrigir um pouco da prova do Enem, que saiu o gabarito, e eu fiquei Uhum. muito triste, eu nem terminei de corrigir. É Aham. muito decepcionante. Tá, perfeito. Eu já vou responder a dúvida em relação ao método, mas eu só Sim. queria enfatizar aqui, porque esse é um conteúdo que ele tem o objetivo de ajudar outras pessoas, né? Então a tua história ela pode ajudar outras pessoas. Você não tinha nenhum médico na sua família? Como que foi essa questão de você achar que você não podia fazer medicina? Tu comentou, tu pontuou a questão financeira, que é bem importante, mas além disso, assim, que pensamentos que você tinha além da questão financeira de você não poder fazer medicina? Pelas outras vezes sempre ter tirado nota baixa no Enem Uhum, e nunca passou pela cabeça, vou tentar a medicina. Foi esse ano mesmo que eu coloquei na cabeça que eu queria fazer medicina e teve um fato também que me ajudou muito a pensar em fazer medicina, que eu precisei ir no pronto-socorro aqui do nosso hospital e eu uhum, fiquei 3 horas esperando e eu não fui atendida. Eu desisti de ficar lá esperando. E tinha várias outras pessoas ainda na minha frente. Então, eu acho isso um absurdo. uhum, Médicos que estão de plantão e uma pessoa demorar 3 horas para poder ser atendida. uhum, Vídeos também que eu vi na internet aqui do Espírito Santo, médicos dormindo, sendo que era o momento deles estarem em plantão, e uhum. tinha várias outras pessoas lá esperando para poder ser atendida. Entendi. Perfeito. Então, assim, é muito legal, né, você ter essa coragem de ir atrás do seu sonho, né? Muitas pessoas vão se limitar. Ah, eu não tenho dinheiro, não tem nenhum médico na minha família, portanto, vou continuar aqui trabalhando de secretária e não vou atrás do meu sonho. Então, primeiramente, eu queria dar parabéns para ti, né, por ter coragem de ir atrás do seu sonho e saber que não é do dia para a noite, né? Então, precisa ter um trabalho, precisa ter uma dedicação para você conseguir atingir o seu sonho, né? Isso é o mais importante, assim, é o que eu vejo que as pessoas têm mais dificuldade é a questão da paciência, sabe? A pessoa não quer ter essa paciência de estudar, não é no primeiro mês que tu vai ter resultado, não é 2 meses que você vai ter resultado, né? Então você tem que ficar feliz pelos erros que você teve, né? São informações que a prova está dizendo para você, ó, tá vendo essa questão aqui? Você não vai bem, você não domina esse conteúdo, então você tem que ficar feliz, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto aqui para a gente começar a nossa conversa aqui, tá? Faz Sim, sentido para ti? faz. Perfeito. E aí, então, tu começou a estudar, então, mais ou menos há 2 meses da prova. Isso tu começou lá no Há início dois do ano? meses. Isso, só que eu só estudei para redação, né? Foi o Uhum. curso que eu comprei, então eu me dediquei à redação. Tá, perfeito. Então você estudou só redação. Teve algum motivo de você estudar só Somente redação? redação. Teve algum No ponto último estratégico? Enem que eu fiz, eu tirei somente 360 pontos, foi uma nota muito ruim, então eu Uhum. quis melhorar esse ponto. E o curso que eu comprei foi o da Luma, me ajudou muito, né? A gente tinha uma plataforma que ela corrigia as nossas redações que a gente fazia. Uhum. E todas as notas foram muito boas, 900 acima, 1000 eu tirei. E Uhum. até mesmo a redação que eu fiz no Tá, Enem mas desse assim, ano, mas essa daí é a correção do Enem? não, é a É uma. correção da plataforma Tá, perfeito. dela, que eu comprei o curso. Porque assim, eu vou. Assim, Alessandra, eu vou falar uma visão minha da experiência que eu tenho, tá? Sim. É muito comum acontecer isso. A pessoa que faz cursinho, ela vai lá e faz a redação. E aí ela pega e passa a redação para um professor corrigir essa redação. E aí ela vai ter uma nota muito alta.
Só que pode acontecer, existe uma probabilidade dos corretores da redação não Sim, enxergar os elementos que a tua professora enxergou. entendi. Então tem que tomar muito cuidado, porque aí você cria uma expectativa. Pode ser que seja igual, né? Pode ser que você tenha tirado 1.000 pontos na redação do Enem. Ou pode ser que você tire uma nota menor. E aí eu tenho medo quando isso acontece. Por quê? Você vai estar mexendo com o teu nível emocional. O que é o nosso nível emocional? Numa escala de 0 a 10 é o quanto a gente fica ansioso, o quanto que a gente fica nervoso, né? E isso influencia diretamente na performance na hora da prova, né? Se você vai escrever uma redação ansiosa, de 0 a 10, pensa numa ansiedade 10, pensa no nervosismo 10, pensa no medo 10. Medo do quê? Medo de não passar. E aí você senta para escrever um texto dissertativo argumentativo e você tem esse nível emocional elevado. Agora imagina comigo, você senta para escrever um texto e você está feliz, você está alegre, o teu nível emocional ele está controlado. A probabilidade de você ter um desempenho melhor aumenta. Concorda comigo? Sim, Enfim, só um ponto, tá? Toma cuidado com metrificar essa questão da nota, porque às vezes, eu já vi isso, tá? Tô te falando porque eu já vi. Da pessoa tirar uma nota X e a professora corrigir e a pessoa ficar super feliz pelo aquele desempenho e depois ela chega lá, abre o site do Enem e vê uma nota menor. E daí isso é culpa da prova, a prova não sei o quê, sabe? Então tem todo esse contexto, tá? Tem que tomar cuidado, porque a prova do Enem, não adianta a gente culpar ela, né? Eu sempre falo isso para os alunos, não adianta a gente culpar o Enem não tem culpa de nada. O que a gente tem que fazer é se adaptar, né? Adaptar as mudanças, as variáveis, né, que vão acontecendo, as tendências que vão acontecendo na prova, a gente se adapta a isso, né? Enfim, dito tudo isso, tá? Toma cuidado com isso, principalmente o número qual que é o número de acertos que eu tenho que tirar para conseguir passar na Universidade do Espírito Santo, Universidade Federal. Aí tu faz um monte de cálculo, aí tu manda mensagem no Facebook pro último que passou na Federal e pergunta quantos acertos ele teve, aí tu faz um monte de cálculo na tua cabeça e isso desregula o teu nível emocional, tá? Então, o meu objetivo com os meus alunos é sempre o quê, Alessandra? É sempre direcionar eles para manter o nível emocional, tá? Para manter aquele nível emocional, para ter consistência. E aí eu sempre dou o sim, exemplo da dieta, por exemplo. Para você fazer dieta, você tem que ter o hábito de fazer dieta. Você tem que ter o prazer de se alimentar da forma correta. Você tem que gostar de fazer aquilo. Agora, se você começa com o extremismo, nossa, quantos quilos eu vou perder hoje? Aí tu some na balança. Aí passa 7 dias você comendo, você está há 10 anos comendo errado. Aí você vai lá, vou comer agora 7 dias, vou fazer a dieta 7 dias. Aí passou 7 dias, você já sobe na balança para ver o resultado. Sendo que fazem 10 anos que você não se alimenta da forma correta. Estou dando um exemplo aqui hipotético, tá? Porque eu trabalhei sim, anos com academia e geralmente as pessoas que na academia queriam emagrecer. Então, e de forma análoga acontece muito isso nos estudos, tá? Então, só uma pontuação que eu queria fazer contigo, tá? Faz sentido isso que eu falei? sim, Então, se a gente fica muito obcecado pelo resultado, sabe? Meu Deus, eu quero tirar isso, eu quero acerto isso. A gente acaba perdendo o prazer pelo processo. Passar em medicina é um processo. Ele pode ser um filme de terror ou pode ser um processo de autoconhecimento. Você conhecer as suas emoções, você conhecer como que você funciona. Ah, eu funciono mais de manhã, eu funciono mais de tarde, eu funciono mais à noite. Né? Você saber como que você aprende, você saber quais são as melhores estratégias para você aprender. Acho que isso é o mais interessante. Por quê? Como você já trabalhou com médicos, né? E os representantes, eles trazem muito isso, né? Os artigos científicos. Então, tal medicamento tem tal artigo científico. Agora está aqui provando que esse medicamento funciona, né? Então, um médico, por mais que ele já seja formado, ele vai ter que estudar para sempre, correto? correto. Os médicos que você trabalhava, eles estudavam bastante? Sim, Então, assim, é sempre que nem faziam a dieta. especializações. Como? Sempre faziam especializações, ficavam Qual que era a estudando. Tem uma especialidade médica, dos médicos? trabalhava, era 12 médicos. Tinha urologista, né, ginecologista, Uro, gineco, ortopedista, até ortopedista. Tá. Então, assim, isso. o ortopedista, o urologista, o ginecologista, todos eles vão ter que estudar para sempre, né? E é muito legal isso. Eu lembro que aconteceu a mesma coisa que você, né? Eu saí da prova e a gente sai da prova, a gente sabe que foi mal, né? Não precisa nem ter o gabarito, a gente sabe que eu não fui bem. Da mesma forma, quando eu passei. Eu saí da prova aliviado, eu dei o meu melhor. Eu sei que eu vou passar, né? Eu não sabia se ia ser no início do ano ou ia ser no meio do ano, né?
no nosso contexto, a gente tem duas oportunidades para passar em medicina, né? Ou tu passa no início do ano, ou tu passa no meio do ano. Mas eu saí da prova confiante, né? E aí eu entrei na internet, eu tinha ficado um tempo off da internet, né? Então eu fiz a minha preparação ali na reta final, eu desliguei das redes sociais. Foi a estratégia que eu desenvolvi para mim, né? Não sei se vai funcionar para todo mundo, acho que cada pessoa, cada cérebro, né, é uma pessoa, cada pessoa vai ter as suas características. E aí quando eu saí da prova, eu lembro que aconteceu a mesma coisa que aconteceu esse ano. A prova mudou, a prova está diferente, o tema da redação isso, a prova não sei o quê, aquilo, sabe? Um monte de teorias. E, e assim, a gente consegue ver que a prova tem sempre um padrão, né? Se a gente pegar 2018, 2019, 2020, 2021, ela segue um padrão, ela segue uma tendência. E óbvio que todo ano não vai ser igual à prova, né? Ela vai mudar algumas características. E aí eu entrei nas redes sociais, eu vi todo mundo xingando a prova, que não sei o quê, que tinha questão lá, que era impossível de fazer, né? E então, assim, é importante que a gente tenha essa consciência, sabe? Que você vai ter que estudar para sempre. Então não é uma prova, mas é o hábito de você estudar. É o hábito de você ter prazer de sentar para estudar, porque você vai ter que estudar para sempre. Você acabou o Enem, já tem que começar a estudar no outro dia. Fez a matrícula na medicina, no outro dia você já começa a estudar para medicina. Você pegou o seu CRM, você se formou, você já vai ter que estudar. Vai aparecer um caso lá no plantão. Você vai fazer um plantão, você vai estudar um pouco antes do plantão. Se aparecer um politrauma, se aparecer um infarto, o que eu vou fazer? Se aparecer um AVC, o que eu vou fazer? Você vai ter sempre se preparando. Então você vai estudar. E aí depois, por exemplo, especialista, né? Você vai ter que também continuar estudando, né? Então a gente tira o resultado e traz o processo. Foca no processo. Perfeito? Perfeito. Faz sentido pra ti? Porque pra mim, assim, foi um divisor de águas quando eu comecei a pensar assim. Aham, faz. Porque aí eu não estudo mais pra prova. Eu estudo para ser médico. E durante essa jornada, pra mim me tornar médico, tem o vestibular, que é um pedaço. A medicina é muito maior, porque tem muito mais conteúdo, tem muito mais cobrança, tem muito mais pressão. Isso não é falado, né? As pessoas acham que passou em medicina, acabou a pressão. Tinha um colega meu aqui, nós temos prova segunda-feira, e assim, final de semana vai ser que nem Enem, vai ser tipo como se a gente fosse fazer o Enem terça-feira, que é a última prova do semestre, né? Tem toda aquela questão. Então, assim, e tem pessoas que reprovam na medicina. Tem várias pessoas que reprovam, né? Então, que nem é reprovado no vestibular, é reprovado na medicina também. Porque às vezes o pessoal fala, medicina é difícil entrar e fácil sair. Engenharia é fácil entrar e difícil sair. Mentira. Geralmente quem fala isso é que não fez os 6 anos de medicina. Dificilmente você vai ouvir alguém que fez 6 anos de medicina, né? Que vendeu a alma dele para medicina, né? Porque a medicina é assim, tu casou com a medicina, né? Então, caso você queira ser um médico diferente daqueles que tu falou ali que estavam dormindo, né? Uhum. O que tu acha dessa visão? Tá certo, professor. Perfeito, tá? Beleza, então assim, eu queria pontuar essa questão da redação e tudo mais, tá? Então, tu acabou estudando, só para nós finalizar, então, tu acabou estudando só redação pela questão do tempo, porque foi o que tu conseguiu? Foi por causa que eu decidi, né, bem pouco tempo a fazer a medicina. Então, eu Uhum. decidi optar por fazer somente a redação, porque era o que eu mais tinha mais dificuldade. E no último Enem foi o que eu tirei a pontuação muito baixa. Tá. Mas a matrícula, mas a inscrição para fazer o Enem eu já tinha feito, né? Eu ia fazer por fazer. E quando tu pega essa prova e tu corrige ela e você tem uma resposta emocional, por que tu acha que tu teve uma resposta emocional por não ter tido um resultado legal? Bom, eu não estudei e na verdade, nem corrigi a prova toda. Só Uhum. comecei e nem terminei. Vamos raciocinar eu e você. Vamos imaginar, vamos pegar ali a dieta, né? Eu falei da dieta. Vamos supor que você fez uma dieta. Você tentou ali fazer a dieta, né? Você queria emagrecer. Só que você não foi na academia. Você ficou 30 dias fazendo a dieta, só que você não foi na academia. Né? Porque para você emagrecer, você precisa gastar mais energia do que você consome. Então não basta você consumir menos energia, você tem que gastar mais energia para você entrar no que nós chamamos de déficit calórico. Você gastar menos
energia, quilocalorias. Eu lembro que na minha última prova do Enem, tinha uma questão de estequiometria que mandava eu calcular as quilocalorias. Se você seguir o método atleta da mente, você vai estudar por meio de provas. E quando você vê, provavelmente você vai ver essa questão, uma questão de estequiometria, tá? E pedir para calcular as quilocalorias, né? Depois eu vou falar para você sobre um método chamado self-study, que é você pegar os conteúdos que caem na prova e aplicar eles no teu dia a dia, né? Então você tinha como objetivo emagrecer, fez a dieta durante 30 dias, mas você não foi na academia. Então, você não pode se culpar, você não pode culpar a dieta. Não é culpa da dieta, essa dieta não funciona. Não tem como você fazer isso, né? E a mesma coisa nos estudos. Não tem como você esperar nada da prova, porque você não estudou para ir bem naquela prova, né? Então a gente tem que ter essa humildade. Por quê? Porque esse pensamento, né? Essa mentalidade, ela vai influenciar ao longo de 2022, tá? Então você tem que ficar feliz por ter ido lá, ter feito a prova, ter tido essa experiência, tem que ficar feliz e não triste. Faz sentido para ti? Faz, mas eu tô triste. Então, assim, eu sempre falo para os alunos, nós não somos lógicos. Porque pela lógica não tem como tu ficar triste, né? Racionalmente falando, não tem como tu ficar triste. Porque tu não estudou, obviamente você ia ter um resultado negativo. Só que nós somos biológicos, nós não somos lógicos, nós somos biológicos. Do ponto de vista biológico, tem uma explicação para você ficar triste, né? E é justamente isso que os alunos às vezes não entendem, né? Porque o cara estuda 2 meses e ele já quer ter um resultado que uma pessoa que estuda o ano inteiro teve. Ele estuda 3 meses, ele já quer ter o resultado que uma pessoa que estudou o ano inteiro sem procrastinar. Ou às vezes o cara estuda o ano inteiro, só que ele procrastinou ao longo do tempo. Por exemplo, eu tenho uma metodologia, né? Eu desenvolvi um método para mim conseguir passar em medicina. Esse método me fez passar em medicina e fez os meus alunos passarem em medicina. Eles seguiram linha por linha do método de passar em medicina. Aí, eu recebi essa semana uma mensagem de uma aluna. Nossa, Léo, eu apliquei o teu método e não consegui passar em medicina. Eu acho que ele não funciona. Eu perguntei para ela, tá, quantas provas antigas você fez? Quantas vezes você praticou? E eu nem falo de prever conteúdo, porque as pessoas acham que vão fazer provas antigas para adivinhar o que vai cair na prova. Ah, eu vou fazer todas as provas antigas do Enem e eu vou pegar a prova do Enem ano que vem, 2022, vou pegar e vou adivinhar os conteúdos que vai cair. Óbvio que não, porque a prova vai mudar. Vão ser questões novas, vai pedir uma capacidade de raciocínio diferente, vão ser novos conteúdos. Então a prova muda todo ano. Ela tem que mudar porque ela é uma porta de entrada para o cara fazer medicina, para o cara virar médico. Então é uma forma de selecionar as pessoas que vão entrar na medicina. Eu perguntei, tá, beleza. Quantas provas você fez, né? Não para adivinhar o que vai cair na prova, mas sim para treinar aquela simulação. Porque você fez o Enem, você sabe que não é só o conteúdo, tem um componente emocional, tem um componente físico de resistência mitocondrial dos neurônios, né? Para eles aguentarem ficar aquele tempo fazendo a prova. Você se sentiu fadigado durante a prova? No final. No final. No final. No primeiro dia, no segundo dia ou só no primeiro dia? Mais no primeiro dia. Mais no primeiro dia. Então, bate aquela emoção, né, de estar ali dentro da sala. Uhum. Aquela obrigação de, será que eu vou conseguir uma boa nota? Vou dar o meu melhor? Uhum. Perfeito. Então, veja bem, ó, tu já tem uma etiologia para o teu pensamento, né? Então, eu preciso ter uma boa nota, eu preciso dar o meu melhor, né? E daí, esse pensamento, né? O nosso pensamento, ele gera uma resposta emocional, essa resposta emocional geram ações e essas ações geram resultados. Que foi o exemplo que eu dei antes para ti da redação, né? Imagina você fazer uma redação feliz, alegre, e você, um nível emocional controlado, ou você fazer com medo, ansiosa, nervosa, né? Tem uma discrepância, né? Na tua capacidade de produção textual, né? Então a gente consegue ver isso. Então, assim, essa aluna que falou, nossa, Léo, eu acho que o teu método não funciona. Eu recomendo para os meus alunos treinar, simular o Enem, não é decorar as questões que vão cair, porque a pessoa acha que vai fazer a prova antiga e vai decorar as questões que vão cair no ano, né? Ela vai abrir lá a prova e vai ter uma questão igual. Não é assim que funciona. Então, eu recomendo para os meus alunos, né, para trabalhar todos esses elementos de controle emocional, de fadiga, de capacidade de raciocínio, né, porque a prova exige muito isso, né? Ela vai colocar informações para você e, a partir dessas informações, você tem que raciocinar para marcar o item correto. Então, o meu objetivo de mandar fazer prova também é por isso.
Aí eu perguntei, quantas vezes você treinou para fazer a prova? Aí ela, 3 vezes. E eu recomendo 25 vezes. Porque imagina que você vai correr uma maratona, Alessandra. Imagina que você vai correr uma maratona. E você vai 3 vezes na rua correr. Você vai correr na maratona. O que tu acha? Que resultado que você vai ter na maratona? Ruim. Vai ser ruim, né? É óbvio. E aí não é culpa da maratona, é culpa da pessoa que não foi lá e foi todos os dias correr. O Enem é a mesma coisa. Se você quer passar, e assim, eu sempre falo para os alunos que eu não sou especialista em Enem. Né? O meu objetivo é falar de neurociência da aprendizagem. Né? Então você tem como objetivo passar em medicina e você tem que fazer uma prova, só que para você fazer essa prova você precisa de aprendizagem e memorização, que é o que eu falo aqui, né? De aprendizagem e de memorização, segundo a neurociência, né? Porque eu acredito que eu e você, lá no futuro, né? Eu daqui a alguns anos, você mais um pouquinho de ano, até você conseguir passar, eu quero praticar uma medicina baseada na ciência. Eu não quero achar no meu achismo, né? Porque o médico que pratica medicina baseada no achismo dele, a gente chama de charlatanismo. É um charlatão. E a pessoa que está vendendo uma coisa que não é científico, né? E a medicina é uma ciência. Então você tem que praticar a medicina baseada na ciência. E o meu objetivo aqui, com vocês, é falar de ciência, né? Falar de artigos científicos. Porque imagina que você quer passar em medicina. Para você passar em medicina, você precisa de aprendizagem, você precisa de memorização, né? Porque no dia da prova você tem que lembrar dos conteúdos. Se você não lembrar dos conteúdos, você não vai acertar, né? Você precisa aprender, memorizar. E um outro elemento, uma outra função cognitiva que é muito importante, que é a tua capacidade de raciocínio lógico, que é executada pelo nosso córtex pré-frontal. É uma função executiva, a nossa capacidade de ter várias informações aqui, a gente processar essas informações e tomar a melhor decisão. Então esse é o objetivo. O objetivo não é falar de Enem. Faz sentido para ti? Tá? Então, quando você pensa em como que eu vou estudar, o que eu vou fazer de diferente já que eu tive um resultado negativo, então o que eu vou fazer a partir desse resultado negativo para me conseguir ter um resultado melhor? E na tua visão, assim, o que tu acha que tu tem que fazer para que em 2022 você saia da prova sabendo que você passou? Você não precisa nem ver o gabarito, você já sabe que você vai passar em medicina. Ou no início do ano ou no meio do ano você vai estar na medicina. O que tu acha que tu tem que fazer de diferente no próximo ano? Procurar um outro método de estudar, porque do jeito que eu estava estudando, eu também comecei a estudar um tempo no estúdio, não sei se vocês conhecem, que tem algumas Só não fala matérias. nome de cursinho, porque daí vai ficar salvo aqui, porque, enfim, Tá, tudo bem. mas Eu pode continuar. tinha videoaula, né? Tinha Uhum. exercício e tal, estudando de todas as disciplinas que tem no ensino médio. E também não deu certo, né? Mas isso em outro Enem que eu fiz, não Tá. nesse agora. E aí, E antes tu nesse queria mesmo. fazer o que de formação? Qual que era o teu objetivo? Na verdade, hoje eu faço pedagogia, é o meu último ano. Uhum. Mas antes eu estava tentando administração. Só que depois, no decorrer do tempo, eu acabei desistindo. Uhum. E tu sabe que se você se formar em pedagogia, você não pode concorrer pelo ProUni? Então, só que eu ainda não vou conseguir pegar o diploma por causa que ainda falta 200 horas de estágio. E esse estágio só vai conseguir completar o final do ano que vem. Uhum. É só uma informação, depois tu vai decidir, mas só para te avisar, porque algumas pessoas não sabem, né? Mas, por Uhum, exemplo, se tu tiver um diploma do ensino superior, você já não pode concorrer pelo Enem. Pelo ProUni, desculpa. pelo ProUni, né? Daí é só o que vai. Se você quiser, por exemplo, o meu objetivo é te ensinar a passar em medicina de graça, né? Porque eu ajudo pessoas que não têm dinheiro, né? O meu objetivo é ajudar o baixa renda. Porque o cara que tem dinheiro não precisa de mim, né? Não acha? Com certeza. O cara que é filho de empresário, filho de fazendeiro, filho de médico, ele não precisa de mim. O cara já tem dinheiro, né? E o meu propósito, o meu objetivo aqui, né, vim fazer essas aulas gratuitas, é justamente esse, ajudar o cara que não tem dinheiro. Ele precisa de mim. O cara que tem dinheiro não precisa de mim, né? Então esse é o meu objetivo. Mas enfim, só uma informação aqui para ti, para tu ficar consciente sobre isso. Mas enfim, daí tu fez o Sim. cursinho, não teve resultado. Não. Tá. E por que tu acha que não teve resultado no cursinho? Por causa da nota do Enem. Uhum. Anterior, não sem ser esse. Tá, beleza. Então, você
Você acha que não Saí de teve... lá já sabendo que não fui bem. Uhum. Mesmo vendo videoaula, tu estudou bastante, então. Mesmo vendo videoaula, fazendo os exercícios que os professores passavam. Uhum. Perfeito. Isso daí é muito louco, porque eu escuto isso todo dia. Todo dia tem pessoas que assinaram o cursinho A, o cursinho B, o cursinho C, o cursinho D e não tiveram resultado. Viram muita videoaula, viram muitas questões, fizeram várias questões e mesmo assim não conseguiram passar em medicina, né? Olha que interessante isso, né? E é legal que tu tá comentando isso porque corrobora as informações que eu recebo diariamente no meu direct, né? Eu falo que o meu direct é um laboratório, né? Todo dia eu recebo muitas mensagens e aí eu consigo ver o que funciona e o que não funciona, né? Mas assim, já que nós queremos virar médico, né? Eu daqui do 2024, né? Eu vou virar o primeiro médico da minha família. Vamos falar de ciência, né? O que a ciência fala? Por que ver videoaula? Por que fazer questões numa plataforma não dá resultado? Né? Vamos pegar a neurociência. Tem um estudo que foi publicado nos Estados Unidos que ele comparou a prática observacional, que é a pessoa que só fica olhando, né? E aquela pessoa que vai lá e bota a mão na massa, que pratica. Tá? No nosso contexto, é o cara que faz provas, que ele pratica, ele se expõe àquele cenário de prática, ou aquele cara que só vê videoaula. Vamos chamar o cara A, que é o cara que vê videoaula, e o cara B que vê prática. No caso desse estudo americano foi diferente. Era um controle lá de videogame que o cara tinha que fazer uma tarefa cognitiva lá. Tá? E eles descobriram, tá? Isso não é o que eu estou falando, é a neurociência, um estudo que foi publicado em 2018 nos Estados Unidos. Eles descobriram que quando você pratica, quando você suja a mão de terra, quando você vai para a prática, você aprende muito mais do que quando você só observa. Isso é comprovado cientificamente. Então, você estimula muito mais o teu cérebro quando você pratica do que quando você vê videoaula. O estímulo cerebral é muito maior. Imagina comigo. Eu dar uma aula, né? Imagina você... diz um conteúdo aí que você não conseguiu fazer no Enem. Um tema aí, uma questão que você achou difícil. E você assistiu a aula no cursinho. Que eu assisti a aula no cursinho, PA e PG. Em matemática, vamos falar assim. Tá. PA, progressão aritmética, e PG, progressão PG. geo... Geométrica. Tá, beleza. Então vamos lá. Imagina que você vai dar uma aula sobre progressão aritmética. Tá? Ou você vai assistir uma aula. Tem uma diferença, né? É pedagogia, né? Tu já deu aula para alguém e tal? Não. Nunca deu aula. Não. Mas tu consegue ter essa empatia, tu consegue entender isso, né? Sim. Que você vai dar uma aula, você vai estimular muito mais o teu cérebro do que o teu aluno que está ali só escutando falar. A pressão é muito maior, né? Então é comprovado cientificamente que quando eu pratico, eu consigo ter muito mais resultado. E no dia do Enem, não vai ter videoaula, não vai ter resolução, né? Porque você fazer questões do Enem é uma coisa, você fazer questões com resolução é outra totalmente diferente, né? Tu já fez academia alguma vez, Alessandra? 2 meses. Não 2 gosto. meses. Então imagina comigo. Imagina assim, que você vai na academia, né? E aí o teu professor tem que fazer 10 exercícios do leg press, tem que fazer 10 repetições do agachamento. E aí ele vai lá e faz o exercício para ti. Ele vai lá, a musculatura que está sendo estimulada é o músculo do professor, não é o teu músculo. Você está observando para aprender a fazer o exercício. Só que o músculo que está sendo estimulado é o do teu professor, não é o teu. Que é o que acontece quando você vê, por exemplo, você não consegue fazer uma questão de matemática, e aí tu pegou um conteúdo difícil, né? Progressão aritmética é um conteúdo difícil. Aí vem um outro ponto que é a estratégia de prova. Um conteúdo difícil vai subir o teu nível emocional, e aí não é interessante que você comece aprendendo esse tipo de conteúdo. Você tem que começar com conteúdo básico. Primeiro você faz o básico, e depois você vai para o intermediário, e depois você vai para os conteúdos difíceis. São conteúdos que, por exemplo, uma regra de 3, uma questão de regra de 3, eu consigo fazer, você consegue fazer, porque é uma regra, é o básico, é um raciocínio. A minha mãe, que é empregada doméstica, consegue fazer. Né? Tem questões de matemática ali no Enem, que até a minha mãe, que é doméstica, consegue fazer, que são questões simples.
São todas? Não. Mas tem várias questões que são fáceis. Concorda comigo? Sim. Com raciocínio ali, você não precisa nem estudar. Com raciocínio só, o raciocínio lógico já consegue fazer as questões, né? Sempre tem uma questão de interpretação de gráfico, uma questão de função do primeiro grau, uma regra de 3, uma questão que pede para você calcular o volume, né, um cilindro, alguma forma geométrica. Sempre tem uma questão que é simples. Que eu, que faz 4 anos que não estudo mais, conseguiria fazer esse tipo de questão. E é essas questões que você tem que começar, tá? Mas enfim, você me deu um exemplo. Então, quando você explica esse conteúdo, você estimula muito mais o teu cérebro. Porque no dia do Enem não vai ter professor resolvendo a questão para você. Então, você tem que estimular o teu cérebro a resolver questões. Só que as pessoas, e é muito louco isso, né? Porque eu estudo muito a neurociência. E a neurociência, ela diz para nós que o nosso cérebro ele é preguiçoso, Alessandro. Então, se você dá 2 opções para ele, estudar e ver Netflix, qual tu acha que ele escolhe? Ele vai querer a segunda, a Netflix. Por quê? Por que tu acha que ele escolhe Netflix? Não tem muito esforço, não vai ter que ficar pensando, é só ficar deitado, comendo. E fazer uma prova de 90 questões e mais uma redação e ver uma videoaula, qual que tu acha que ele vai ter mais prazer de fazer? Não, a Netflix. Né? Então ele vai querer ver a videoaula e não vai querer fazer as 90 questões e mais uma redação, né? O nosso cérebro, isso acontece a nível subcortical, é inconsciente. Um pedacinho é consciente, o resto tudo é inconsciente. Porque, logicamente falando, não tem lógica você ver Netflix. Netflix não vai te colocar na medicina, não vai fazer você ser médica, não vai fazer você ter uma ótima remuneração. Você trabalhou com médico, você sabe quanto que o médico ganha. Ganha bem, né? Então, ver Netflix, procrastinar, não vai fazer você ser a primeira médica da sua família. Ou já tem algum médico na tua família? Não, não tem. Então, você vai ser a primeira médica da sua família, né? Eu, Sim. daqui a alguns anos, vou ser o primeiro. Os meus alunos que foram aprovados em medicina esse ano também. Daqui 6 anos, né? 2021, 22, 23, 24, 25, 26. Então, 2026, eles vão ser o primeiro médico da família deles, né? Então, assim, não tem lógica, mas tem uma explicação biológica. Biologicamente falando, por que o nosso cérebro escolhe a videoaula, escolhe a Netflix? Porque isso dá prazer para ele, né? Daqui a pouco você vê a videoaula lá do professor do cursinho A, do cursinho B, e ele conta uma piadinha da mãe dele. Aquilo te chama atenção, né? Só que não vai agregar nada para você, não vai estar estimulando o teu músculo cerebral. Porque é ele que está pensando, é ele que está resolvendo a questão, quando você vê resoluções de questões. Faz sentido para ti? Faz. O celular Então, também é. pode falar. O celular também. Sim. Se você ficar com ele do lado, não deixar ele de canto, te atrapalha muito. Perfeito. É justamente isso, entendeu? Então, assim, o aluno, ele estuda o ano inteiro, ele se dedica o ano inteiro e ele chega no dia da prova e aí ele descobre que vê videoaula, que lê a apostila, que fazer bateria de questões, 10 questões de ecologia, 10 questões de geometria, 10 questões em função do primeiro grau, não vai fazer ele passar em medicina. E aí ele descobre na hora da prova, porque a prova, e não é culpa do Enem, todo ano tem gente criticando o Enem, todo ano tem gente falando que o Enem mudou, que o Enem não sei o quê. Todo ano é a mesma conversa, a mesma história. A prova vai ter questões difíceis, questões medianas e questões fáceis. Sempre vai ser assim. Vai ter as questões simples, as questões intermediárias e as questões difíceis. E é só a gente pegar a prova do Enem 2018 e a prova do Enem desse ano. A gente vai conseguir perceber isso. E, obviamente, que a prova ela vem ao longo dos anos cobrando muito mais conteúdo. Isso é normal. Mas o cara fazendo o Enem 2019, 2020, o cara já consegue entender que a prova vem mudando. E aí ele se prepara para isso. Se prepara como? Praticando. Porque quando você pratica, quando você estipula um tempo da tua rotina de estudo, da 1h30 da tarde até às 7 horas da noite, e eu vou fazer uma prova, eu vou simular condições de pressão e temperatura do dia da prova. Se eu quero correr uma maratona, eu preciso correr na rua. Ver vídeo no YouTube
de como que corre, o melhor tênis, a melhor meia para correr, o melhor calção, não vai fazer eu correr uma maratona. Eu preciso estipular uma rotina de treino na rua, treinar na rua, correr na rua. É isso que eu preciso fazer. E é exatamente isso que você precisa fazer em 2022. Você precisa praticar, colocar uma prova por semana e fazer a prova. Estimular o teu cérebro a pegar uma questão que você não sabe fazer, né? E sentir na alma aquele sentimento, sabe? Quando o fiscal colocou a prova na tua mesa e você leu a primeira questão, não sei fazer. Leu a segunda questão, não sei fazer. Você tem que sentir isso essa semana, Alessandra. Essa semana eu desafio você a imprimir uma prova e tentar fazer a prova e sentir isso toda a semana. Porque aí passa a primeira semana, segunda semana, terceira semana. Na quarta semana você já começa a ver, ó, essa questão aqui eu já não erro mais. Esse conteúdo eu já aprendi, porque você aprende praticando. Se você chegar para sua mãe e perguntar como que você aprendeu a caminhar, ela vai falar, você caía e levantava. Caía e levantava. E quando você cometia erros no teu processo de aprendizagem motora, que é muito semelhante à aprendizagem cognitiva, a tua mãe te elogiava. Ela não te criticava porque você caiu, ela te elogiava. Perguntar para ela, depois faz o exercício, manda mensagem para ela e pergunta, como é que você aprendeu a caminhar? Faz esse exercício, tá? E aí ela vai te elogiar. Então, quando você pegar essa prova e você começar a fazer e sentir na sua alma que você não sabe fazer aquela questão e você força o teu cérebro, e aí não tem videoaula, não tem plataforma online, não tem nada, é você e o papel e a caneta, igual vai ser no dia do Enem. E aí você tenta raciocinar, você tenta pensar o que é esse conteúdo, você começa a destacar as informações que tem na questão que você não sabe fazer, né? E aí você vai trabalhando esse aspecto emocional, esse aspecto físico e principalmente o aspecto cerebral de você raciocinar com a prova. Porque quando você não sabe fazer uma questão e rapidamente você joga no YouTube como que resolve aquela questão, você joga na plataforma online como que resolve aquela questão, e quem vai resolver uma questão é um professor de matemática que está há 20 anos e para ele aquilo é óbvio. Ele já tem um caminho neuronal na cabeça dele para resolver a questão de função do primeiro grau. Ele já tem um caminho cerebral na cabeça dele para resolver as questões de geometria, as questões de PA. Então, para ele é óbvio que o cara passou o dia inteiro resolvendo questões de matemática. Só que você ser um professor de matemática não vai te colocar na medicina. Porque ele sabe a matemática. Mas é só a matemática para ser cobrada na prova? Não. Tem matemática, tem redação, tem português, tem várias matérias que você tem que saber. Então, a pessoa que está te ensinando como fazer aquela questão, ele não passou em medicina. Ele é especialista em matemática, mas ele nunca passou em medicina. E aí, olha que louco isso, tá? Acontece também na medicina. Por exemplo, um especialista. O especialista, ele sabe aquele conteúdo porque ele fica o dia inteiro, né? Pega um cardiologista, ele fica o dia inteiro só tratando hipertensão, só tratando dislipidemia. Então ele domina, é óbvio, aquele conteúdo, mas para mim, que sou acadêmico, eu não sou especialista, eu não estou há 20 anos trabalhando como cardiologista. Então aquele conteúdo não é óbvio para mim. Entendeu? Para ele é óbvio aquele conteúdo, ele fala com uma facilidade, é óbvio. E eu olho para aquilo e, pô, mas não é óbvio para mim. Para mim ele está falando grego. Entendeu? Porque ele já está, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que praticar, eu tenho que ir lá na enfermaria, ver um paciente, né? Ver os sintomas que esse paciente tem, quais são os problemas que ele tem, por que ele tem aqueles problemas, aí eu já vou para a área da fisiopatologia, quais são as alterações na fisiologia dele para ele ter aquela doença. Quais são os critérios para mim fazer o diagnóstico daquela doença. E aí, qual que é o medicamento, qual que é o fármaco que ele coloca para dentro que vai atuar naquele problema fisiológico, aquela patologia daquela doença, o medicamento que vai atuar para resolver aquele problema. Entendeu? Sim. Então tem todo um passo a passo para você aprender os conteúdos, né? Praticando, sempre praticando. Porque é praticando que você vai aprender. Você mencionou, né, de estar fazendo uma prova e tal. Essa prova seria um Enem anterior ou seria uma prova de vestibular? Sim, porque assim, o que acontece? Se tu fizer um exercício,
e pegar, por exemplo, diz uma federal que tem prova própria aí, no teu estado, ou no teu, aí no, uma federal que tem vestibular próprio. De Vila Velha. Tá. Se tu pegar a prova da Universidade Federal de Vila Velha, pegar a prova e analisar as questões, você vai ver que ela é diferente. Comparar lado a lado a prova do Enem, você vai ver que ela é diferente. Por exemplo, na medicina, tu pegar uma prova do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e você pegar uma prova da URGS, da USP, tu vai ver que a prova é diferente. Tu vai ver que a prova não é igual, mas a medicina é igual. Só que a prova é diferente, porque o cara que escreve as questões do hospital da USP, Hospital de Clínicas da USP, ele tem um pensamento, ele tem as ideologias dele, ele tem aquilo que ele acredita. E o cara que escreve a questão aqui do Hospital de Clínicas de Porto Alegre tem uma outra visão. O cara que escreve a questão do Enem, ou o cara que escreve a Universidade Federal aí, ele tem outra visão. Então, se você quer passar pelo Enem, você faz só a prova do Enem. Você faz só, não para adivinhar o que vai cair na prova. Porque às vezes o cara acha que ele vai fazer prova antiga, ele vai adivinhar. Ele vai chegar lá, vai abrir a prova, o fiscal vai botar a prova na frente dele e ele vai achar que, que as questões são iguais. Não, as questões não são iguais, elas são diferentes, bem diferentes. Mas o modelo da questão é igual. Um problema, uma questão que é aplicada no dia a dia, né? Teve a questão lá de, não lembro se era probabilidade ou progressão aritmética, que falava dos times de futebol. Tu lembra daquela questão de matemática? Foi anulada. Tá, mas o conteúdo dela era probabilidade ou PA? Era probabilidade. Tá. Então tu veja que são questões que estão no nosso dia a dia. Então, o modelo da questão, as habilidades e competências. Depois, o pessoal que está assistindo aqui, bota no Google habilidades e competências que é cobrado no Enem. Estudem isso, tá? Que é o que eu oriento para os meus alunos. Habilidades e competências. Então, as habilidades e competências do Enem são iguais. Geralmente vai ter um problema, vai ter uma questão de biologia com um problema do dia a dia. Então, futebol todo mundo sabe, né? Futebol todo mundo conhece. Dependendo se a questão foi anulada ou não. Mas isso que eu quero que tu entenda. Então, você vai fazer a prova antiga do Enem não para decorar as questões que vão cair no próximo ano, mas para entender o modelo da questão, para entender quais são as habilidades e competências que aquela questão está cobrando de você, independente do conteúdo dela, porque o conteúdo vai mudar. Mas as habilidades e competências vão ser iguais. Faz sentido? Faz. Então, se você faz uma prova do vestibular A nessa semana, do vestibular B na outra semana, vai ficar ruim, porque o teu cérebro ele vai ter dificuldade para entender o padrão da prova. Tá? Eu falo, Alessandra, que aqui igual o casamento. Você tem que escolher uma pessoa para casar. Casar com duas pessoas é difícil, né? Pode até ser que dê certo. Pô, vou casar com duas pessoas, vai dar certo. Mas a probabilidade de dar errado é bem grande, né? Então, assim, eu oriento para os meus alunos a fazer uma prova. Escolhe. Por exemplo, eu tenho aluno meu que vai fazer só o Unicamp. Léo, eu quero passar na Unicamp. Eu vou fazer só o vestibular da Unicamp. Beleza. Eu tenho alunos que vão fazer só o Albert Einstein. Só a prova do Einstein. Só. Ele só faz aquilo, né? Então, tu vai fazer uma prova. O que eu recomendo, o regime de treinamento que eu recomendo para os meus alunos é isso aqui, ó. Anota aí, ó. 1P, 3R. É uma prova por semana e 3 redações. Tá? Uma prova por semana. A prova é dividida em quantos dias? 2. 2 dias. Então, Do Enem, no caso. isso aí. Daí depende do vestibular. Por exemplo, o Unicamp é diferente, a URGS aqui no Rio Grande do Sul é diferente, né? Então vai depender muito do vestibular que você vai fazer. Entendeu? Então, veja bem. Você vai fazer uma prova na semana e você escolhe 2 turnos. Por exemplo, segunda de manhã e quarta de tarde. Você vai escolher 2 turnos e vai fazer essa prova. Não para decorar as questões que vão cair, mas para trabalhar o aspecto emocional de pegar uma questão e não saber fazer. Você trabalhar a questão da resistência, de aguentar fazer 90 questões e não ficar fadigada durante a prova. Aguentar fazer 45 questões de matemática e 45 questões de natureza.
Essa semana, não é semana que vem, não é ano que vem. Essa semana você já precisa fazer isso, tá? Caso você deseje passar em medicina no próximo ano. Tá. Tá bom? E aí agora você está perguntando, pô, mas como é que eu vou fazer as questões se eu não vi a videoaula, se eu não vi... O que tu acha? Que a nota vai ser ruim, né? Porque não, não estudou e tudo mais. Mas vai ser pro aprendizado. Você Depois, aprende, conforme você aprende mais quando você acerta ou quando você erra? quando erra. Porque se você for revisar, você vai aprender o que você errou. Perfeito. Vamos pegar aqui, ó. Tu falou para mim que tu trabalhava com médicos, né? Sim. Então, quando você tiver, vamos supor, não sei como é que era o teu trabalho, vamos supor que você cometeu um acerto, você fez um acerto lá no teu trabalho, o teu chefe pediu para tu fazer uma determinada tarefa e você acertou aquela tarefa. Agora ele mandou você fazer a tarefa B e você errou essa tarefa, você se sentiu mal. A probabilidade de você memorizar como que faz a tarefa B é muito maior do que você memorizar a tarefa A que você acertou. Faz sentido? Faz. Concorda? Concordo. Já cometeu algum erro no teu trabalho? Já. No atual E, também. é? E você lembra No desse erro? atual. Lembro. E os acertos? Se eu perguntar os acertos, acredito que os acertos, a probabilidade de você lembrar deles é muito menor, né? Sim. Agora o erro tu nunca mais esquece, né? Então assim, eu quando eu trabalhava entregando jornal. E tinha um senhor que eu entregava jornal que ele era professor de história. E aí teve uma vez que eu não entreguei o jornal. E o cara, ele foi no onde eu trabalhava e começou a me xingar lá. E eu nunca mais esqueci disso, né? Então os outros caras que eu entregava o jornal e eu entregava da forma correta, eu nem lembro o nome deles. Eu nem sei quem que eram as pessoas. Esse cara que me xingou, eu lembro como se eu estivesse aqui na minha frente. As características dele, eu lembro o nome do cara, não vou citar aqui. Eu lembro que ele era professor de história, eu lembro de tudo. Porque eu cometi o erro e o cara ficou puto. Ele foi lá na onde eu trabalhava e começou a me xingar. Então eu lembro disso. Agora, os acertos que eu tive eu não lembro. Então, o vestibulando que quer passar em medicina, que foi mal no Enem e quer passar em medicina, ele tem que começar a gostar de erro. Na medicina, tu vai errar toda hora. Então, o professor vai te perguntar, qual que é o tratamento? O que você faria? Aí você fala uma coisa, tá errado, fala outra, tá errado. E aí você sente aquele, sabe? Teve umas 3 semanas atrás, nós estávamos no ambulatório de neuro e eu falei uma coisa errada. E tinha os meus colegas, eram 8 pessoas, mais os residentes da neuro, e eu falei uma coisa errada. E todo mundo me olhou assim, eu fiquei mal, sabe, por ter falado um termo errado. Era um termo semiológico, só que eu falei errado. E aí todo mundo me olhando, tu sente, sabe, aquele medo. Só que eu já tô treinado a isso. Eu sei que é melhor eu errar agora do que eu errar quando eu for médico. Então eu sou apaixonado por erro. Eu fiz uma prova agora, semana passada, e eu fui mal na prova. E eu fiquei feliz, cara, é melhor eu ter ido mal agora, clínica médica, né? Talvez eu fui mal nessa prova porque agora, estudando mais focado, eu vou aprender um conteúdo que daqui 2 anos, quando eu fizer a prova de residência, vai cair esse conteúdo que eu tive que estudar para fazer a prova de novo, porque eu fui mal na prova. Então, isso é questão de mentalidade. Você não ficar frustrado porque você errou, aí eu fui mal na prova, aí eu não consegui isso, aí eu não consegui aquilo. Não. Você fica feliz porque você errou. E óbvio que não é só errar e deixar ali. Não, errei, tá tudo bem. Não. Você vai errar e você vai aplicar estratégias neurocientíficas baseadas na neurociência da aprendizagem para você aprender o conteúdo e memorizar aquele conteúdo, porque são duas coisas diferentes. A aprendizagem é uma coisa e a memória é outra coisa diferente. A memória envolve 3 elementos, que é a codificação, o armazenamento e a recuperação. Então não adianta você aprender como que algo funciona. Você tem que codificar esse conteúdo, você tem que armazenar esse conteúdo. Por exemplo, a memória de longo prazo ela tem que ter um gatilho. Se ela não tiver um gatilho, você não vai lembrar do conteúdo. O que foi acontecer contigo? Você viu a questão, você leu a questão lá no Enem, e aí você teve um flash de memória que você, pô, eu vi essa aula, só que eu não lembro do detalhe desse conteúdo. Aconteceu isso? Sim. Você lembra só um flash na sua cabeça que você, pô, eu assisti aquela aula. Eu vi aquela aula no cursinho, mas eu não lembro o que é esse conteúdo.
Por quê? Porque você guardou esse conteúdo, só que você não codificou ele. Você precisa codificar ele. E aí você codificando esse conteúdo, você guarda, você armazena ele, bota ele na memória de longo prazo. Tem que ter um gatilho para você acessar ele. E aí você precisa recuperar esse conteúdo. Vou dar um exemplo para te entender. Tem uma técnica de estudo que eu ensino para os meus alunos, chama self-study. Tudo aquilo que você aprende, você tem que aplicar ele no seu corpo, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade e no seu estado. Por exemplo, fiz uma questão que cobrava citologia, organelas celulares. Dentro da minha célula, eu tenho um negocinho chamado mitocôndria, que é uma organela celular. Eu tenho um núcleo. Eu tenho o complexo de Golgi, os ribossomos. Então, eu tenho várias organelas celulares que compõem a célula. Então, quando eu faço uma questão, eu estou dando um exemplo aqui de biologia, poderia ser física, né? Por exemplo, aqui tem uma luz, está emitindo uma energia luminosa. O meu telefone tem uma bateria, né? Tem os elétrons, vai liberar uma energia ali para mim, para o meu telefone ligar, né? Tem a matemática. Eu estou tomando aqui tem uma garrafa de água, tem uma quantidade tem um volume de água que eu consigo colocar aqui. A água, né? O H2O, o pH da água, pH ácido, pH alcalino, né? O bicarbonato, o ácido carbônico. Então, tu entende que tem vários elementos que a gente consegue aplicar aquele conteúdo que a gente sabe. Isso é uma forma de você codificar o conteúdo. Porque se eu falo para você volume, fórmula para calcular o volume do cilindro, área da base vezes a altura, né? Isso não vai entrar na tua mente. O teu cérebro não sabe se ele vai memorizar a aula que você teve de matemática ou o meme que você viu nas redes sociais. Qual tu acha que tem a probabilidade maior dele memorizar? A fórmula de matemática ou o meme que você viu nas redes sociais? O meme. Por que tu acha que o meme memoriza mais? Não sei te responder. Tá, vou te responder do ponto de vista neurocientífico. A neurociência fala para nós que quando você vê uma piada, você vê um meme nas redes sociais, isso estimula o teu sistema límbico. O sistema límbico são várias estruturas cerebrais que geram a nossa resposta emocional. As amígdalas do cérebro, o hipocampo, o tálamo, o hipotálamo, né, que vai gerenciar toda a questão hormonal, né? Então, por exemplo, o cortisol, né, que é um hormônio que tem várias funções no nosso corpo, mas o pessoal chama muito de forma... O pessoal, assim, do termo mais leigo, assim, o pessoal vê muito o cortisol como um hormônio do estresse. Mas ele tem várias funções no nosso organismo, né? Então, quando você fica estressado, você tem uma resposta neurofisiológica, né? Tanto do ponto de vista cerebral, quanto do ponto de vista hormonal. Então, essas estruturas cerebrais que compõem o sistema límbico, elas geram uma resposta emocional quando você vê um meme. Então, quando você gera essa resposta emocional, você tem a emoção e você tem mais a informação, você tem o quê? A memória de longo prazo. Então, sem emoção, você não tem memória. E aí eu te pergunto, de 0 a 10, o quanto que era chato estudar para passar em medicina? Ver as videoaulas e estudar? 8, 9. Muito chato, né? Agora eu Muito. pergunto, de 0 a 10, o quanto que é prazeroso ver uma série na Netflix? 10. E aí você memoriza a série da Netflix. Se eu te perguntar aqui a última série que tu assistiu, tu sabe o nome do personagem, você sabe o que aconteceu no episódio 3, no episódio 4, você sabe tudo a série. Dá uma aula, diz a última série que tu assistiu. Na verdade, estou assistindo Maria Madalena. Perfeito. Então, assim, óbvio que a gente não vai entrar. Mas eu aposto que você sabe mais da série Maria Madalena do que a prova do Enem. E o pior, o quanto que é viciante, né? Você fica pensando, contando os minutos para chegar em casa para poder continuar assistindo. E quando tá estudando, essa vontade não é a mesma. Porque o nosso cérebro, ele produz um químico chamado dopamina. Quando você toma uma xícara de café, você estimula as vias dopaminérgicas, você aumenta a dopamina. Quando, por exemplo, uma pessoa ela fuma ou ela bebe, né,
ela vai estimular as vias dopaminérgicas. Quando você come, você estimula as suas vias dopaminérgicas. E aí a dopamina faz você reproduzir comportamento. Tem pessoas que são viciadas em comer, né? O cara tem uma compulsão alimentar, ou a pessoa é tabagista, a pessoa é etilista, a pessoa fuma demais, porque estimula essa questão química, né? Que eu chamo da farmácia natural do cérebro. Quando você está nas redes sociais, e aí os engenheiros do Facebook programaram as redes sociais justamente para isso, para estimular a tua dopamina. A dopamina de curta ação, a tua dopamina social. Nós temos também uma questão do prazer social. Você tem que conversar com outras pessoas. Nós somos um ser social. Nós temos que estar em um grupo. Você quer ser aceita em um grupo, né? Dopamina social. Então, as redes sociais elas foram arquitetadas justamente para isso. Por isso que Harvard, eles têm um artigo lá criticando o Facebook, criticando os engenheiros. Porque até que ponto é interessante você manipular os químicos da pessoa para a pessoa ficar viciada, ficar o dia inteiro nas redes sociais, e quanto mais tempo a pessoa fica nas redes sociais, mais dinheiro eles ganham, né? Então, até que ponto isso é benéfico? Então, tem pessoas que são viciadas em rede social, porque isso estimula a tua dopamina. E aí, dentro do método Atleta da Mente, o primeiro módulo se chama Winner Game. E a minha missão, né, são mais ou menos ali umas 12, 15 horas só falando sobre essa questão do sistema límbico que eu falei para você, dessa química cerebral, né, o que eu chamo de farmácia natural do cérebro, que são os neurotransmissores. Eu fico ali, são várias aulas ensinando o meu aluno a como ele ter esse comportamento, só que nos estudos. Ele ficar viciado, entre aspas, em estudar. Ele ter prazer em estudar, ele acordar de manhã e não ser aquela dificuldade, aquele gasto mental, meu Deus, eu tenho que estudar, sabe? Não, ele senta e executa. Que nem escovar os dentes, né? Que é você construir um hábito. Então, meu objetivo nessas primeiras aulas é justamente isso, sabe? Treinar o meu aluno. Porque não adianta você ter, eu preciso fazer provas. Beleza, faz as provas, depois você faz o TEC, né? Que é a técnica do circuito, né? Que tem uma neurocientista britânica que chama Stella Collins. Então, ela fala que a aprendizagem acontece no longo prazo. Então, eu tenho uma ferramenta chamada TEC, que é técnica do circuito. Então, você vai aplicar dentro desse regime de treinamento um P3R. Os meus alunos, eles aplicam o TEC, depois do TEC você faz o mapa do erro e depois você aplica o PBL-ATM, que são 5 etapas. Então, você vai pegar aqueles erros que você teve, você vai aplicar o PBL-ATM, são 5 etapas. Análise cirúrgica, brainstorm, método de investigação, o tempo e o mapa conceitual. Além disso, você vai aplicar o GPOM, que é o Guia Padrão Ouro da Memorização, e o Self-Study, que é o que eu te falei antes, né, de aplicar o conteúdo no teu dia a dia. E aí você vê os meus alunos tendo resultados extraordinários. Em pouco tempo, sem videoaula, sem cursinho, estudando sozinho em casa, eles estão conseguindo passar em medicina. Todo ano eu trago vários depoimentos de alunos que passaram em medicina. Por quê? Porque para você passar em medicina, você precisa de neurociência. A neurociência estuda o nosso cérebro. Então, o método Atleta da Mente, ele não é baseado no meu achismo. Não é porque eu passei em medicina eu estou aqui te ensinando como passar em medicina. Não. O método Atleta da Mente que me fez passar em medicina, ele é baseado na neurociência. Então, quando você vai construir uma casa, você chama um engenheiro. Por quê? Porque o engenheiro tem a ciência, ele domina a ciência para levantar uma casa. O cirurgião, ele tem a ciência, ele tem o conhecimento científico para fazer uma cirurgia. A neurociência estuda como que o nosso cérebro aprende e memoriza. Porque para você passar em medicina, como a gente falou antes, você precisa de aprendizagem e memorização. E o método Atleta da Mente, ele é justamente para isso. Ele é justamente para você aprender como passar em medicina. Porque se você já soubesse como passar em medicina, você já estaria na medicina. Então você precisa aprender como. E para isso demora em média 60 dias. Porque não é do dia para a noite, é que nem emagrecer. Não é do dia para a noite, você precisa de 60 dias para aprender como passar em medicina. E aí, a partir desse conhecimento, você vai aplicar para ano que vem você estar aprovado em medicina. Faz sentido, Alessandra? Faz. E dessa vez eu vou colocar em prática. Porque eu já, antes mesmo do Enem, já venho acompanhando você um pouquinho assim de longe. Pensei em comprar o curso, mas fiquei com o pé atrás. Uhum. Por que tu ficou com o pé atrás? Me conta. Então, eu até cheguei a ver o valor e tudo mais, porém eu tinha comprado, né, o outro curso e eu falei assim, não, eu tinha o dinheiro, mas fiquei com receio de gastar e de não conseguir realmente ter voltar, né? Gastei, mas eu tive o retorno. Uhum.
Perfeito. Tu achou que não ia dar o resultado que tu queria? Não, eu achei que era muito pouco tempo para poder realmente colocar em prática. Uhum. E tu sabia das garantias? Acho que eu não cheguei a ver. Tá. Não. Então vamos lá, deixa eu te explicar aqui. Dentro do método Atleta da Mente, nós temos duas garantias. Tá? Duas garantias. A primeira garantia, ela tem 7 dias. 7 dias. Então você vai fazer a sua matrícula no método Atleta da Mente, vai ver as aulas, vai aplicar a metodologia, e se você não gostar do método, você não gostar da minha voz, você não gostar do jeito que eu explico, você não gostar dos artigos científicos que são mostrados nas aulas, não gostou, então você tem 7 dias para só clicar um botão. Você clicou o botão e você recebe Sei. centavo por centavo do que você investiu. 7 dias. Só clicar o botão e aí você recebe o dinheiro. Além disso, nós temos uma outra garantia, tá? Que se chama garantia condicional. Porque o meu objetivo, Alessandra, é fazer os meus alunos virar o primeiro médico da família deles. Porque a minha vida já está garantida. Daqui a alguns anos eu vou ser médico, médico ganha muito bem, né? Tu trabalhou com médicos, então tu sabe melhor que eu isso, né? Então, assim, do ponto de vista financeiro, a minha vida já está garantida. Né? Daqui a alguns anos eu vou ser médico, então tá tranquilo. Então, o meu objetivo é o quê? É colocar a pessoa dentro da faculdade de medicina. Se eu não conseguir botar o cara na medicina, eu não quero nem um centavo dele. Então, eu dou uma garantia condicional. O que eu faço dentro do método Atletamente? O meu objetivo dentro do método Atletamente é te ensinar como passar em medicina em 70 dias. Porque você precisa aprender como passar em medicina. E para isso não é do dia para a noite. Você precisa de 60 dias. Imagina que a escola não te ensinou a memorizar. A escola não te ensinou a aprender. O cursinho não ensinou isso. Ela ensinou física, ensinou matemática. Só que o conhecimento é poder. E o superpoder é a aprendizagem. Porque se nós pegar hoje a medicina, ela está toda no Google. Tu botar lá, tem tudo lá. Os medicamentos, as diretrizes para você fazer diagnóstico, estadiamento, tem tudo lá. O que diferencia é a tua capacidade de aprendizagem, o quanto que você aprende esses conteúdos e o quanto que você consegue resolver os problemas das pessoas quando ela estiver ali na tua frente, no teu consultório, quando você estiver no plantão. É isso que vai diferenciar. Então, a tua capacidade de aprendizagem é o superpoder, que é isso que eu ensino no Método Atletamente. Porque quando você passar em medicina, você vai ter que continuar aprendendo, vai ter que continuar memorizando. Então, agora é o momento ideal para você aprender como estudar. Mas não no que eu acho, não no que o guru da internet acha, mas o que a neurociência acha. Porque quando chegar um paciente na sua frente, você não vai fazer o que tu acha, você vai fazer o que a ciência acha. Você vai prescrever o medicamento para ele que tem estudos científicos mostrando que ele funciona. Correto? Correto. Se o medicamento não funciona e você prescreve, mesmo assim para o teu paciente, sem nenhuma justificativa plausível, é o que a gente chama de médico charlatão. E as pessoas que iam, quando você trabalhava para médico, quando você era secretária de médico, os consultores que iam lá com a maletinha dos remédios, eles fazem isso. A função deles é mostrar por que o medicamento deles funciona, né? Enfim, então, se você, em 60 dias, não aprender como passar em medicina, eu devolvo todo o teu dinheiro, centavo por centavo, e além disso eu dou mais R$ 500 no meu bolso. Essa é a garantia. Ou você aprende, né? Porque assim, ou eu faço você aprender como passar em medicina, depois de 60 dias você já vai ter uma noção, você já vai ter uma consciência, que nem quando tu sai da prova. Tu sabe, se tu passou, não precisa nem ver não precisa nem ver o gabarito. Você sabe, se tu passou, se não passou. Então, assim, ou o meu aluno tem resultado, ou eu devolvo o dinheiro dele. Eu não quero o dinheiro dele. Obviamente que é uma garantia condicional. Tem que aplicar o método, né? Você tem que aplicar Sim. linha por linha do método, né? Porque não é uma mágica, né? Não é uma pílula que tu toma ali e no outro dia acorda inteligente. Tem que aplicar o método linha por linha, né? E até o momento que eu estou gravando, fazendo essa mentoria aqui contigo, até esse momento, 100% dos meus alunos que aplicaram linha por linha. Não é aquele aluno que viu o videoaula. Por exemplo, eu não oriento ver videoaula. Eu oriento a aplicar o método como um método você vai ganhar base teórica. Eu não vou te dar aula sobre matemática, eu vou te dar aula sobre a aprendizagem.
Você vai pegar um problema matemático que você não sabe resolver, você vai aplicar o método e você vai ganhar a base teórica. Você vai aprender, porque assim, como que tu ganha a base teórica? Aprendendo. Como é que tu aprende? Praticando. Não é vendo videoaula. Então, se você aplicar linha por linha do método, é impossível você não conseguir passar em medicina. Se tu aplicar, você vai passar em medicina. Eu tenho alunos meus que não conseguiram passar em medicina. Tem vários. Aí tu pergunta para eles, tu seguiu o método? Não seguiu o método. E eu falei, ó, segue o método, faz isso. Semana 1 faz isso, semana 2 faz isso, semana 3 faz isso. Tem lá explicando linha por linha o que o cara tem que fazer. E o cara não faz. E eu falar, segue o método, segue o método. E o cara não faz. Daí ele vai lá, vai mal na prova, ele bota a culpa na dieta. Né? O cara não conseguiu emagrecer porque ele não foi na academia, não foi fazer exercício físico. E aí ele não emagreceu, aí ele bota a culpa na dieta. Não, é a culpa da dieta. Vou mudar de dieta. Aí ele muda a dieta A, dieta B, dieta C, dieta C. Ele fica 3, 4 anos até conseguir passar em medicina. Então, assim, Alessandra, tem 2 garantias, 7 dias e 60 dias. Porque não é justo, né? Se eu não te ensinar, eu não posso ficar com o teu dinheiro. É injusto isso. Eu só posso, e óbvio que é 50% eu e 50% você. Tem que seguir também, né? Não é um milagre. Isso aí. Tá bom? Tá joia? Ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu não te respondi? Não. Agora tá bem. Já esclareci as minhas dúvidas. Até te mandei mensagem no Instagram esses dias. Uhum. Perfeito. E se tu tiver mais dúvidas, pode mandar ali que eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo todo mundo, tá bom? Tá joia. Espero ter te ajudado, tá? Espero que tu tenha gostado aí. Muito? E aplica, né? Tem que aplicar esse conhecimento, tá bom? Pode deixar. Então tá, querida. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, obrigada. Então, pessoal, finalizamos mais uma mentoria aqui, né? Uma mentoria gratuita. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Então, espero que esse conteúdo possa agregar valor para você, né? Não deixe de compartilhar esse conteúdo com o seu amigo, com a sua amiga, que tem o sonho de ser o primeiro médico ou a primeira médica da sua família, tá bom, pessoal? E amanhã eu vou estar fazendo também mais uma mentoria gratuita para vocês, tá? Quem quiser fazer a pré-matrícula para o Método Atleta da Mente, tem o link na minha bio. Lembrando que são só 20 vagas, pessoal. São só 20 vagas. E tem muita gente no grupo lá da lista de espera, tá? Quando você fizer a sua matrícula, você vai ser direcionado para o grupo lá da lista de espera. E tem uma galera lá querendo concorrer por essas 20 vagas. Então, faz a sua pré-matrícula. E segunda-feira, às 6 horas da manhã, a gente vai abrir só 20 vagas aí para a galera que quer virar aluno do Método Atleta da Mente, tá bom? Tamo junto. Ó, o Brian é aluno do Método Atleta da Mente. Isso aí. Tamo junto, tá, pessoal? Amanhã eu vou fazer uma outra mentoria gratuita aí, tá? Compartilha esse conteúdo aí com o pessoal.